Você já calculou o zaqué dos seus investimentos? Ou será que você está acumulando riqueza sem purificar ela? Isso acontece por falta de conhecimento também. Muita gente pensa que zaqué é só sobre dinheiro guardado ou ouro. Mas hoje, com contas correntes, fundos imobiliários, criptomoedas e ações, como cumprir esse pilar no Islã corretamente? Essa é uma dúvida comum e hoje eu vou te ensinar como calcular na prática o seu zaqué. Isso com base nas fontes mais confiáveis da jurisprudência islâmica. O zaqué é o terceiro pilar do Islã, mas poucas pessoas aplicam ou também sabem como aplicar e calcular o zaqué no seu financeiro ano a ano. O resultado disso, riqueza acumulada sem purificação, sem baraka e muitas vezes com pecado. Acompanhe com atenção porque esse vídeo aqui vai te salvar de um erro que muitos cometem hoje em dia. E como sempre eu gosto de trazer esse conteúdo com muito embasamento. E um embasamento mais claro que o nosso Alcorão Sagrado não existe. Então aqui vai 3 versículos do Alcorão que Allah Subhanahu wa Ta'ala disse sobre o zakat. O primeiro deles é o versículo 103 da Surat Al-Tawbah, que diz: toma de seus bens uma caridade com o qual os purifiqueis e os façam crescer. Também temos o versículo número 110 da Surat Al-Baqarah, que diz: estabelecei a oração e pagai o zakat, e o que apresentardes de bem para vós mesmos, encontrá-lo-eis junto de Allah. E também por último temos o versículo número 20 da Surata Al-Muzammil: estabelecei a oração, pagai o zakat e emprestai a Allah um belo empréstimo. Ou seja, o zakat é para Allah Subhanahu wa Ta'ala. Você vai estar se purificando e você vai encontrar todo esse resultado do zakat no dia do juízo final, na vida após a morte, com Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas vamos agora na prática. Quais são os investimentos que precisam de zakat? Eu sou o tipo de pessoa que gosto de ir direto ao ponto. Como é que se calcula o zakat na prática? Como que se calcula o zakat para cada tipo de ativo com base em fontes especializadas como Islamic Refill, Islamic A, NZF e AIOF, que são todos órgãos extremamente qualificados que falam e certificam sobre investimentos haram. Primeiro ponto, o dinheiro está em conta ou está guardado? O que fazer? O zakat, o cálculo dele é 2,5% do valor total do seu patrimônio guardado em conta ou guardado em dinheiro em casa, por exemplo. Mas tem um requisito extremamente importante em cima disso. O valor mínimo a ser pago do zakat é caso o seu patrimônio ele esteja no nível do Nisab, que é o valor mínimo para você dar um zakat, que hoje esse valor ele se calcula na base de 85 gramas de ouro. E esse valor, que ele equivale a 85 gramas de ouro, eles têm que estar parados ou em patrimônio por mais ou menos um ano lunar. Ou seja, você guardou ele hoje, deu um ano, esse dinheiro está guardado ainda, você tem que pagar o zakat em cima dele. Wilson, mas eu apliquei em ações, em fundos, nós já vamos ver sobre isso. Wilson, mas eu peguei todo esse dinheiro e investi num negócio, então você não precisa pagar zakat em cima dele, e sim depois do lucro desse negócio você vai pagar. Mas vamos falar sobre esse caso em específico. O dinheiro está parado na sua conta. Muitas pessoas fazem o zakat uma vez por ano em cima do seu patrimônio guardado ou patrimônio total, todo mês do Ramadã, por exemplo, que aí fecha praticamente um ano lunar e você dá esse zakat. Então, por exemplo, se você tiver 30 mil reais guardados durante um ano, passou esse um ano lunar dentro do seu financeiro, você deve pagar 750 reais de zakat. Vamos falar de ações agora. O que fazer, como dar o zakat em cima dos seus ativos, dentre eles as ações. Se o objetivo desse seu investimento em ações é a venda total, fazer um trade, por exemplo, comprar a 10 reais e vender a, por exemplo, 50, 60 reais, e você conseguir fazer esse movimento, você vai pegar esse valor que está investido da ação com essa, que tem essa intenção de venda e ganhar esse patrimônio, vai ver qual o valor dele e vai tirar 2,5% para o zakat. Isso é uma fatwa que foi encontrada no Islamic A, fatwa número 69912. Mas caso o objetivo seja longo prazo, acumulação de valorização de patrimônio, dividendos e etc., nós temos 2 fatwas aqui que eu vou dar a minha recomendação e o que também você pode encontrar dentro da internet, onde alguns sheikhs eles declaram. A primeira delas é você purificar sempre 2,5% do lucro desse ativo. Então, os dividendos, as rentabilidades, 2,5% ao ano. Mas existe a recomendação que é, independente qual o objetivo, pega esse patrimônio inteiro, 2,5% uma vez por ano e purifique esse valor, dê ele de zakat. Eu recomendo essa para você tirar qualquer dúvida em cima do que foi ou não foi dado. E com fundos imobiliários, como é que se faz esse tipo de movimento? Como os fundos imobiliários têm a grande característica de manter
ter um patrimônio grande ali investido e desse patrimônio grande a gente vai ganhar dividendos mensais, etc. Caso você coloque o seu investimento, o seu patrimônio investido durante 12 meses, você vai tirar o zakat de 2,5% em cima apenas dos dividendos acumulados nos últimos 12 meses. Então, se você recebeu 20 mil reais de dividendos nos últimos 12 meses, que é o período que esse dinheiro ficou investido em fundos imobiliários, você vai pagar 2,5% em cima dos 20 mil. E a recomendação do Slamka, que é o portal referência onde nós pegamos para fazer esse vídeo, entre outros portais importantes e relevantes dentro da comunidade, é que caso você venda o seu patrimônio de fundos imobiliários, de imediato você pegue 2,5% e dê de zakat. Isso para evitar qualquer dúvida em cima do zakat. Então, 2 pontos em cima dos fundos imobiliários. Você tem o patrimônio parado, você acumulou durante 12 meses os dividendos, pegue 2,5% e dê o zakat. Caso você faça alguma venda depois de 12 meses desse patrimônio, esse patrimônio que você vendeu, dê 2,5% por desencargo de consciência para você ficar bem e não ter nenhum erro nesse processo com Allah subhanahu wa ta'ala depois. E agora vamos falar sobre um tema interessantíssimo, o zakat em cima do ouro, que é muito simples, desde a época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eles trabalham com ouro, mas também com criptoativos, criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Solana, esses criptoativos. Como se comportar com isso? As criptomoedas, o comportamento em cima dela é o mesmo em cima do ouro na prática. Então, se você tem um patrimônio que dura 12 meses do ouro, você tira 2,5% e doa. E nos criptoativos, a mesma coisa. Se você tiver um Bitcoin inteiro, ou se você tiver metade de um Bitcoin e você sabe quanto que deu, você tem esse valor há 12 meses, pega 2,5% desse valor e dê de zakat. E as referências que utilizamos para esses tipos de análise das criptomoedas e do ouro foram Islamic Review e Bonnie NGO, que é muito importante. O Islam Relive, que fala sobre zakat on gold, que é o zakat no ouro, e o Bonnie NGO, que fala o zakat on crypto, que fala o zakat nas criptomoedas. E por fim, o zakat no investimento no exterior, não preciso dar muitos exemplos, é o mesmo movimento nas ações, nos fundos imobiliários e etc. Pega o valor total do patrimônio de 12 meses parado investido e doe 2,5%. Para a sua consciência ficar bem tranquila em relação a isso. E a referência dos investimentos no exterior é Islamic Finance Guru. Bom, afinal, como é que a gente calcula o zakat na prática então? Pode pegar um papel e caneta, anotar no seu celular, vamos falar sobre o cálculo do zakat na prática. Vamos dar um exemplo real, usando os dados que aprendemos. 30 mil reais de patrimônio para a gente dar de zakat. Vamos pensar nesse valor que, por exemplo, passou o NISAB excedido, neste caso aqui como exemplo. Seriam 10 mil reais em ações, 5 mil reais em criptomoeda e 2 mil reais em dividendos que não foram utilizados, reinvestidos, etc. Nesse caso, nós temos um total de patrimônio de 47 mil reais. O zakat é 2,5% desse valor total. Vai dar uma média de R$ 1.175 que você tem que dar de zakat. Muito simples. Basta você sentar, fazer os seus cálculos e realizar a purificação do zakat. O zakat é mais que um cálculo. É uma entrega, um ato de fé. Uma forma de purificar o que você tem e de agradecer a Allah pelo que Ele te deu até hoje. E se você quiser aprender mais sobre investimentos dentro da religião islâmica, finanças, éticas, se inscreve aqui no canal, me siga no Instagram, @YusufAhmedOficial. Nesses dois perfis e na internet como um todo, estou sempre entregando esse tipo de conteúdo da melhor maneira possível. Caso esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo com familiares, amigos, parentes, com a sua comunidade, no grupo das mesquitas, que é um vídeo extremamente educativo e importante para você saber. Todas as referências que eu utilizei aqui vou deixar embaixo, não é nada tirado da minha cabeça, é importante vocês saberem disso, tudo tem as referências. Se você duvidou ou você não concorda com algo, entre na referência e dê uma lida. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, até porque eu não sou formado em Sharia. E que Allah subhanahu wa ta'ala aceite nossos zakat, perdoe nossas falhas e coloque baraka em todo o nosso patrimônio. Obrigado por assistir. Assalamu alaikum.